Olá a todas e todos, bem-vindos à disciplina de Teoria da Literatura, ministrada ao terceiro período de Letras em Inglês noturno do curso de Letras em Inglês do campus de Januária da Unimontes. Essa é a parte 2 da aula sobre o livro ABC da Literatura de Asa Pound, aulas que correspondem aos números de 5 a 8 da nossa organização de aulas semanais. Essa aula está sendo ministrada em virtude da portaria 036/2020 do reitor da Unimontes, que nos coloca em estado de atividade de tratamento excepcional em função da quarentena do coronavírus. Essa, portanto, é uma atividade oficial que corresponde à aula que seria ministrada nessa semana. É claro que não é uma aula tradicional no sentido é, estrito do termo, uma vez que essa aula não terá a sua duração de 4 horas, como seria o esperado, mas terá uma condensação da discussão que empreenderíamos em sala de aula. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Danilo Barcelos e eu sou professor de Teoria da Literatura dos cursos de Letras do campus de Januária da Unimontes. Para quem também está chegando agora, fica a dica de que a parte 1 dessa aula consta nos comentários desse vídeo, para que aquele que não acompanhou, não viu e não sabe do que se trata, possa se inteirar do assunto da discussão que teremos. Hoje veremos como aula as seguintes estruturas. Bom, eu vou em seguida da apresentação desse esquema da aula de hoje, fazer uma pequena recapitulação do andamento do curso. Vou então dizer onde paramos na última aula, qual é a divisão das nossas aulas, da divisão em partes e a discussão que vamos empreender em cada uma das partes. Segunda parte da aula, vamos discutir o que Pound entende como crítico a partir dessas duas categorizações que ele faz. O que seria um bom crítico literário e um bom leitor, e o que seria um mau crítico. No terceiro momento, nós vamos destrinchar um pouco o que é o método poundiano, né? O que ele chama de método científico ou método comparativo das lâminas. Depois, qual é a leitura que ele faz do ensaio sobre os caracteres gráficos chineses de Fenelosa. E, por fim, o valor da referência como atributo importante ao qual o crítico deve se voltar na análise de textos literários. Por fim, nós vamos analisar a estrutura do método, né, a partir de dois pressupostos. O que Pound chama de clássico literário e como ele divide, a partir da constituição daquilo que ele vai chamar de paideuma, as 6 categorias de escritores. Os escritores inventores, os mestres, os diluidores, os bons escritores, os beletristas e os lançadores de moda. Bom, essa então é uma aula que dá sequência a uma discussão que começamos na semana passada. Essa discussão começou a partir de uma explicação de quem era Pound, qual é a importância dele para a literatura estadunidense modernista, qual é a sua obra literária, Os Cantos, livro escrito ao longo de toda uma vida, e qual é o seu pensamento crítico e sua importância para a discussão nos estudos literários do que seja crítica literária. Em seguida, nós discutimos o conceito de crítica a partir de sua raiz em grego, do verbo krino, que significa distinguir, né, separar, categorizar e, portanto, julgar. E vimos como essa categoria de crítica se fez nos estudos literários a partir da noção de variado conjunto de autores que discutem a formação do crítico a partir do século XVIII. Em seguida, a gente partiu para a discussão propriamente dos pormenores do livro, da discussão da relação entre o conceito de poiesis e o conceito de Dichten, do alemão, e como a gente fica com o Dichten condensare, nessa relação de que o poema é uma condensação intimamente ligada à ideia de música. Então, de uma forma resumida, foi isso que discutimos do livro. A aula está dividida em 3 partes. Não porque cada uma dessas partes corresponda de uma maneira direta a cada uma das partes do livro, ABC da Literatura, que também é dividido em 3 partes, e não porque a gente acha que esse conteúdo fica um pouco complexo. Foi dividido assim para que o aluno pudesse, em casa, acompanhar a discussão com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar,
e aprender um pouco mais algumas categorias do livro. Então, só para a gente retomar algumas questões que eu vou manter na aula de hoje, eu devo manter como estrutura de linguagem e estrutura de nomenclatura a noção de leitura que Pound coloca no seu título em inglês, ABC of Reading, né, que a gente deve manter aqui hoje, a noção de leitura. Só para recapitular, o ABC da literatura não é um livro sobre literatura, mesmo porque literatura a gente não ensina. Literatura a gente lê, e Pound se propõe a ensinar um método de leitura. O livro ABC da leitura, em inglês, é exatamente isso. Ele está, de uma certa forma, dizendo como eu devo construir-me enquanto crítico literário a partir do meu contato com a leitura. Na aula passada a gente comentou algumas questões de como Pound pensa isso. E aquilo que ele tem como central, ou seja, aquilo de onde a gente vai partir para começar a nossa discussão, é de que o crítico deve se constituir, sobretudo, de uma noção, de um olhar diante do objeto literário. O crítico deve, antes de qualquer coisa, para fazer um exercício crítico, conhecer literatura, no caso dos estudos literários. Ele vai usar como um exemplo de que para você, por exemplo, se tornar um crítico de artes visuais, você deve ir a galerias e não ler livros de críticos sobre arte. Então, de que o contato com o objeto artístico, com o objeto estético, é o primeiro contato que todo crítico deve ter na constituição daquilo que ele chama de paideuma, né? Ou seja, de um lugar de onde partir para construir categorias teóricas e categorias críticas. O crítico, então, ele é parte constitutiva do processo de crítica, né? Para Pound, o crítico não é uma pessoa passível de receber informações. O crítico é também aquele que cria estruturas e estamentos de crítica. É aquele que propõe um pensamento. É aquele que, de alguma forma, estabelece os critérios que vão seguir na sua estrutura analítica. Para isso, então, nós vamos começar a aula de hoje discutindo duas categorias de crítico por Pound. O que é o crítico, o bom crítico, que é o mau crítico. Começando por essa frase que é famosa no pensamento poundiano. Para Pound, um crítico vale não pela excelência dos seus argumentos, mas pela qualidade de sua escolha. Ou seja, o crítico é, antes de tudo, aquele que sabe escolher o que criticar. Essa capacidade de escolha do crítico não é algo inerente à sua formação. Essa capacidade de escolha é algo que o crítico forma a partir de um conjunto de contatos de literatura, com os textos literários. O crítico precisa, então, passar um longo período de sua vida numa formação de leitor antes de se constituir enquanto crítico. Ele só consegue, então, passar a uma categoria capaz de escolher obras a criticar quando ele possui, então, esse paideuma. O paideuma é o conjunto de textos literários que formam o seu olhar de crítico. Então, vamos dar um exemplo. Não é possível se tornar um crítico de literatura sem nunca ter lido literatura. Essa é uma questão inicial do pensamento pauliniano. Eu não consigo, então, criticar cinema sem nunca ter visto um filme, ou criticar música sem nunca ter ouvido uma música. É bom lembrar que quando a gente está falando de crítica, a gente está falando de uma capacidade de pensamento que nos permita estabelecer distinções, critérios para avaliar elementos de uma obra de arte, no nosso caso, a literatura. Então, eu quero ser um crítico de poesia e não leio poemas, tem alguma coisa de muito errado nessa história. Então, a primeira coisa que o crítico deve ter, e que é uma maneira de a gente começar a avaliar o crítico, né, a partir de sua excelência, é quais são as escolhas que ele faz. Por que isso? Por que começar a pensar o crítico a partir de suas escolhas? Porque a escolha denuncia de onde o crítico parte seu olhar e qual é o repertório que ele possui. Um crítico, então, quanto mais leitura ele tiver, melhor será sua capacidade de escolha. Então, se você quer primeiramente descobrir a qualidade de um texto crítico que você lerá, repare nas escolhas não só metodológicas, mas nas escolhas de objeto, nas escolhas teóricas que aquele crítico que ali se apresenta a você faz diante do texto.
se ele não tem uma clareza do seu método, se ele não tem bases teóricas claras, se ele não tem uma acurácia na escolha do texto literário, algo está errado com relação a esse crítico. Vamos voltar à lâmina para a gente não se perder nessa leitura. Então, eu vou mais uma vez ler o Pound, eu vou ficar lendo dessa vez nessa aula as citações e comentando. Então, o crítico que não tira suas próprias conclusões a propósito das medições que ele mesmo fez, não é digno de confiança. Ele não é um medidor, mas um repetidor das conclusões de outros homens. Bom, para Pound, então, o crítico deve, antes de tudo, ter conclusões formadas diante dos objetos de escolha que faz. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que eu resolva estudar Drummond na minha vida. Por acaso, Drummond é o que eu estudo na minha vida. Então, o cara chegou aqui, está vendo esse vídeo, está a fim de se tornar um crítico literário e quer começar analisando Drummond. A primeira pergunta que eu vou fazer a ele é quanto de Drummond ele já leu. Mas mais do que isso, quanto de literatura, além do Drummond, ele já leu? Porque isso diz muito do crítico que está diante de mim. Primeiro, se ele tem uma formação de leitor de larga formação. Se ele já leu muita coisa, se ele já estudou muita coisa. E se ele estudou profundamente aquele leitor que ele leu. Muitas das vezes, o aluno de graduação se perde nesse movimento e, ao invés de ir ao autor e ler o escritor por ele mesmo, vai à crítica literária e lê tudo que a crítica literária já comentou sobre esse determinado autor. E aí, quando ele chega para mim, por exemplo, se eu quero estudar Drummond, mas o que você quer estudar em Drummond? E aí ele me diz, fulano diz isso, Beltrano diz aquilo, Cicrano diz aquilo outro, e aí eu quero estudar uma relação interconectiva desses três autores. Esse cara não criou seus próprios critérios analíticos. Ele vem de um lugar em que alguém disse para ele o que ele deve estudar naquele determinado texto. Esse não deve ser, então, para Pound, o lugar do crítico. O crítico não deve chegar para ler qualquer coisa a partir do olhar de um outro autor. Por isso ele vai dizer, repetindo a citação com um pouco de calma, o crítico que não tira suas próprias conclusões a propósito das medições que ele mesmo fez, não é digno de confiança. Eu só confio num crítico que propõe conclusões a partir das análises que ele próprio faz. Isso é muito comum na letras, muito comum em especial quando o aluno chega na hora de escolher seus objetos de TCC e monografia. O aluno acredita que cabe ao professor, eu no caso, dar a ele um objeto de pesquisa. Então eu tenho que formular para ele um problema analítico que ele venha a desenvolver. Quando, na verdade, o que propõe Pound é o completo oposto. Que o aluno chegue com um problema já elaborado a partir de análises que ele mesmo propôs diante do texto. Reparem, então, que o crítico não é só um mero repetidor de coisas prontas. Ele é aquele que propõe. A crítica é uma atividade propositiva de olhar. Então, nesse sentido, se ele não é capaz de propor metodologias analíticas, se ele não é capaz de tirar suas próprias conclusões do que ele analisa, ele é mero repetidor do que está posto na crítica. Isso tem demais, né? Então, nessa mecânica que o aluno geralmente chega para mim, querendo que eu dê a ele um objeto de pesquisa, ele muitas das vezes quer comprovar aquilo que as outras pessoas já disseram sobre o texto no texto que ali está dado. Então, vamos dar um exemplo. O cara quer estudar, sei lá, a presença de Camões nos poemas de Drummond, para a gente não sair do Drummond. Tem um texto famoso do Gilberto Mendonça Telles, que é Camões e a Poesia Brasileira, em que ele faz uma relação, no caso nos textos do Drummond, da presença de Camões em Drummond. Aí o menino vai lá, lê o Drummond e acha as referências que o Drummond tem à poesia de Camões e diz, aí, tá vendo? O Gilberto Mendonça Telles estava certo. Bom, isso não é fazer crítica. Isso é ser mero repetidor das atividades que os outros já desenvolveram, de acordo com Pound.
Então, se, por exemplo, eu vou lá ler o Machado de Assis, só para dizer que o Machado de Assis é um grande escritor, como já todo mundo da crítica literária já disse, eu não estou construindo nada de propositivo. Eu estou, então, só repetindo a crítica. Por essa razão, a gente pede sempre ao aluno que evite grandes escritores quando vá se lançar ao mundo da crítica, para que ele não corra o risco de, em algum momento, só repetir a fortuna crítica, que ele possa também, a partir do contato com o objeto literário, propor algo. Se ele pega um autor famoso, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Drummond, e propõe uma análise em cima dele, você logo vê a qualidade do crítico pela acurácia de suas escolhas. Ele não só conhece profundamente a obra do autor, como conhece o que a crítica já disse a respeito e é capaz, a partir da discussão que a crítica coloca, colocar a sua posição diante do tema, o que é dificílimo de ser feito. Então, para que o aluno possa, num primeiro momento, exercitar a capacidade crítica, a gente geralmente recomenda que ele comece por um autor ainda não tão profundamente debatido e estudado, para ele não cair no lugar comum de só repetir os lugares e os conceitos dessa determinada crítica de determinado autor. Vamos passar para o segundo ponto, que é a segunda citação em destaque, que é o mal crítico se identifica facilmente quando começa por discutir o poeta e não o poema. Estamos nesse momento crítico atual. É muito comum, por exemplo, nas feiras literárias e nos festivais de literatura do nosso tempo, aquilo que eu chamo de fetichização do autor, né? Então, você vai a uma conferência em que, sei lá, o Sérgio Santana está presente. E as pessoas querem saber da vida do Sérgio Santana, não necessariamente da obra que ele publicou, do que ele produziu enquanto escritor, dos textos que ele produziu. Essa importância que o autor tem, né, demais no texto literário, para o Pound, mostra o tanto que o crítico é ruim. Porque se você entra a falar da vida pessoal do autor, o poema dele não tem força suficiente para se manter, ou o crítico não tem capacidade crítica de levar o texto a cabo. Isso tem acontecido com certa frequência nos congressos, nos lugares de discussão, etc. A pessoa, ao invés de partir da obra do autor para discutir a qualidade dos elementos da obra, parte da vida pessoal do autor e num segundo momento a obra aparece. Isso é muito comum, por exemplo, com os estudos que se pretendem estudos culturais. É muito comum pegar um autor negro, uma autora negra, e começar discutindo de onde ela nasceu, o que ela fez, o que ela viveu, como ela se comporta, como ela está na sociedade, e a obra aparece num segundo momento como ilustrativa de uma biografia, quando na verdade o que Pound propõe é o contrário. Você deve começar pela obra. A obra é significativa e não a vida do escritor. De acordo com Luiz Costa Lima, a vida do escritor deve ser importante só na estrita relação que essa vida tem com o fazer literário, né? Se essa fetichização, por exemplo, do autor se manifesta de uma forma plena na vida dos estudos literários, a crítica literária desaparece. Então, para Pound, o mal crítico é aquele que está muito preocupado com o autor, com o poeta, muito mais do que com o texto literário propriamente dito. Então, se vocês estão aí vivendo momentos de congressos de literatura em que há, de fato, uma excessiva apresentação da vida do autor e o poema, a obra literária fica em segundo e terceiro plano, alguma coisa na atividade crítica não está correta. O objeto literário não está sendo analisado. Só para esclarecer isso, o fato de um autor ser ou não ser negro, mulher, etc., só é relevante se isso é tema na obra do autor. E se na obra do autor eu percebo esses elementos. Ou seja, o crítico em contato com a obra tem que ser capaz de, a partir da obra, estabelecer essas relações. Né? No Quarto de Despejo, por exemplo, esse é o tema do livro a todo momento. A pobreza, a exclusão da mulher negra, etc. E daí quando eu saio e vou a Carolina de Jesus e percebo que ela é uma mulher pobre, etc., fica mais fácil o contato. O livro não é a exemplificação da experiência vivida da Carolina de Jesus. O livro deve existir
como uma unidade artística separada, né? E não para justificar a vida da pessoa. A vida da pessoa, a vida do autor, então, desaparece, fica num segundo plano dessa atividade crítica. E aí um terceiro elemento do que seria um crítico honesto para Pound. Para Pound, o crítico honesto deve contentar-se em encontrar uma parcela muito pequena da produção contemporânea digna de atenção séria, mas deve também estar pronto para reconhecer essa parcela e para rebaixar de posto uma obra do passado quando uma nova obra a supera. Talvez aqui a atividade crítica mais difícil para Pound. Para Pound, o crítico ele deve estar atento a tudo que está em produção no seu momento histórico. Para isso, ele deve ter constituído, antes da atividade crítica, esse espaço, esse paideuma literário. Ele deve ter lido muita coisa. Então, um bom crítico é aquele que, antes de tudo, é um grande e um profundo leitor. Então, depois de ele ler bastante coisa, ele deve ser capaz de observar no movimento de produção literária cotidiana algo que chame a atenção e ser capaz de identificar nesse algo, a partir de seus critérios, o que deve ser relevante de avaliar ali ou não. Esse talvez é o mais difícil caminho crítico, num momento de assédios, de contatos, etc. Escreve um negócio aqui para mim sobre o meu livro, o que você acha do autor novo que saiu? Bom, para você tecer qualquer tipo de comentário dessa ordem, você tem que ter para você, enquanto crítico, uma estrutura muito clara de escolhas. Você tem que já saber escolher para poder dizer se aquilo de fato merece sua atenção ou não. E se aquilo merece sua atenção, em que medida aquilo muda uma estrutura literária consagrada e a supera ou não. Vou dar um exemplo do que eu vivi há um tempo atrás com relação a isso. Eu fui criticar no sentido de estabelecer um critério distintivo a obra As Crônicas de Gelo e Fogo, numa tradução que eu não sei se a tradução que era ruim, eu não me lembro bem o tradutor, mas daquela sériezinha que ficou conhecida como Game of Thrones. Eu acho aquilo, narrativamente falando, fraco, né, nas estruturas narrativas, né? A maneira como o texto é construído não traz nada de novo e faz com que o romance pareça antes um grande roteiro de cinema. Bom, estou falando isso com base num conjunto de textos que eu li, narrativos, num conjunto de proposições de literatura que se fazem dentro da literatura maravilhosa ou dentro de um gênero literário próximo àquilo que seja o Crônicas de Gelo e Fogo. E no fim acabei dizendo que as categorias narrativas, que a estrutura do texto, que eram fracas, né? A construção dos personagens eram superficiais, etc. Nossa, os fãs loucamente apaixonados pelo seriado, não necessariamente pelos livros, vieram me bater violentamente dizendo que eu estava sendo acadêmico demais. Bom, esse é o meu lugar de ser, eu sou um crítico literário acadêmico. E como tal, segui aí a regrinha do que manda o Pound. Fui lá a partir dos meus critérios e avaliei com base num paideuma literário. Eu não tentei avaliar o livro a partir de uma experiência de gosto subjetivo, do tipo eu curti o seriado e curto o livro porque ele me faz pensar e refletir. Nada disso. Eu fui em cima de critérios analíticos e apanhei violentamente. Então o crítico tem que estar disposto a apanhar quando também coloca a sua posição a partir dos seus critérios. Porque dentro de uma prática do senso comum, as pessoas tendem a pensar o crítico como aquele que vai apontar defeitos e não como aquele que vai, a partir de critérios e de escolhas, propor uma análise sobre determinado objeto. Então, para Pound, o crítico é aquele que propõe um olhar analítico sobre o tema. É aquele que vai, então, se preocupar com o texto literário, mais do que qualquer outra coisa inicialmente. Primeiro o texto, depois o seu lugar no tempo, por fim o seu autor. O autor só aparece quando for estritamente necessária a sua relação com o texto. Caso contrário, quanto mais eu evitar falar do autor, melhor. A obra deve valer-se por si, deve se sobressair a vida pessoal do autor, pessoa física. Num segundo momento, o crítico não é aquele que repete a papagaiada crítica do mundo da crítica, simplesmente. Ele não é um repetidor,
de lugares, de frases feitas. O crítico precisa conhecer a discussão crítica para propor o seu lugar de discussão. E, por fim, o crítico é aquele que honestamente consegue, a partir da construção de um paideuma, de um longo repertório literário, olhar um objeto que lhe chega atualmente. Então, para um aluno de letras que está vindo para o curso sem uma grande gama de leitura, acaba que a graduação se torna esse lugar da construção do paideuma. Então, a gente não espera que numa disciplina de terceiro período o aluno já tenha esse paideuma formado. Pelo contrário, a nossa função é, de alguma maneira, apresentar alguns autores para que ele possa, a partir de critérios que ele desenvolver no contato com a literatura ao longo do curso, construir o seu próprio paideuma. Quando a gente fala paideuma, então, só para reorganizar, é aquele conjunto de obras que formam o olhar do crítico, né? Eu não estou aqui tentando entrar na categoria antropológica da conceituação do paideuma como no século XIX. É só uma discussão de uma construção de textos a ler. Então, uma recomendação para o aluno do terceiro período, que leu pouca coisa ao longo da vida. O que eu faço para me tornar uma pessoa cada vez mais crítica dos estudos literários? A primeira coisa, então, é ler literatura. Mas ler sem se preocupar, por exemplo, se está lendo um livro que é considerado grande livro ou um livro mediano. Ele deve ler de tudo muito, né? Então ele deve ler Camões e deve ler Bruna Surfistinha. Ele deve ler O Código da Vinci e deve ler Shakespeare. Ele deve ler Harry Potter e deve ler, sei lá, Augusto Cury e ler... Ele tem que ler um conjunto variado de coisas, né, para que ele possa, ele mesmo, dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguns livros que são, na sua constituição técnica, enquanto obra de arte, melhores do que outros. Essa capacidade de construção desse olhar só é feita a partir de um conjunto muito grande de contato com a literatura. É ingenuidade achar que num curso de 72 horas o aluno vai sair dele com isso bem formado. Só que isso não é feito assim só ao meu bel prazer. É claro que a leitura de tudo e qualquer coisa, num primeiro momento, ela é importante para que eu possa saber como constituir um paideuma. Mas este paideuma segue um determinado método, e é esse método que a gente passa a analisar agora. Né? O que é o método científico de que vai dizer o Pound no ABC da leitura? Bom, Pound considera que um método útil para a análise literária é aplicar a ela a metodologia das ciências naturais. Bom, e aí eu vou voltar ao exemplo que ele dá no livro, que é o exemplo lá do professor de biologia que pede ao aluno que descreva para ele um peixe. O primeiro método, então, é olhar para o peixe. E o aluno não faz isso. O aluno primeiro tenta explicar o peixe de uma forma abstrata e o professor manda ele voltar para casa e tornar a descrever o peixe, e ele fica nessa até que ele olhe para o peixe. Então, a primeira coisa que a gente faz numa análise científica é a análise de observação. A observação é o primeiro passo. Como eu não estou lidando com uma organela, eu não estou dissecando um sapo, eu não estou olhando o nascimento de uma árvore, eu não estou vendo nada disso, como eu não estou analisando células em lâminas de microscópio, eu preciso, então, a partir desse método de observação, partir para a obra literária. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler um poema. E aí eu vou ler um poema, mas eu vou ler vários poemas do mesmo autor. Quanto mais poemas do mesmo autor eu ler, melhor. Porque esse é o primeiro método. Eu vou pegar um poema e comparar a outro poema do mesmo autor. Essa é a capacidade comparativista que está na gênese do pensamento metodológico cientificista do Pound. Então, Pound considera que um método útil para a análise literária é aplicar a ela a metodologia das ciências naturais. Assim como um biólogo analisa e compara organelas em lâminas de microscópio, o crítico deve aplicar o método comparativista como recurso analítico. Então, isso traz alguns pontos importantes. A primeira atividade de crítica está na análise do texto literário por ele mesmo. Então, eu vou analisar, sei lá, o Conto Amor, da Clarice Lispector.
Eu vou lá e vou ler o conto Amor. Depois que eu ler o conto Amor, eu vou ler o conto O Búfalo, da Clarice. E vou ler Felicidade Clandestina, e vou ler Laços de Família, e vou ler Miopia Progressiva, e vou ler O Ovo e a Galinha, e assim vou ler todos os contos da Clarice. Então, lendo os contos da Clarice, todos eles, eu vou perceber que existe uma tônica que se repete nos contos da Clarice. Por exemplo, as narrativas são geralmente sobre situações muito comuns do cotidiano, né? Por exemplo, As Águas do Mundo, a história é a mulher entrando e saindo do mar. Né? No Miopia Progressiva, é um garoto que numa tarde com a tia descobre que aquilo que ele usava como mecanismo de inteligência não funciona e ele precisa, dentro desse desconcerto que ele está diante do mundo, repensar uma estratégia de se colocar no mundo e ser então criança e reconstruir uma ideia de olhar. É, sei lá, no Laços de Família, é uma mulher olhando os membros de sua família, uma mulher já idosa, olhando a precariedade de sua família. No conto Amor, Ana é uma mulher que repete as atividades cotidianamente e sai um dia de tarde, quando ela não suporta a sua existência, e vai à feira comprar coisas de feira, e quando ela entra no bonde, ela vê um cego mascando chicletes e aquilo a perturba profundamente. Então há sempre uma noção, primeira, de uma narrativa, via de regra, que não tem grande quantidade de aventura, de enredo, de nada, ou seja, é um lugar destacado no presente, né? É uma história muito pequena, se você for olhar em complexidade narrativa, mas a complexidade está no contato da personagem com a perturbadora existência do presente, num momento que ficou conhecido em Água Viva e que depois é desdobrado por outros críticos, como Silviano Santiago, de Instante Já. Então, aquele momento em que a personagem se suspende no presente, então vai repensar a existência, o seu contato com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Mas eu só consigo chegar a essa categoria porque eu fui lá e li isso nos textos da Clarice. Se você não vai aos textos da Clarice e lê os textos da Clarice, isso não faz nenhum sentido na sua cabeça. Também não adianta nada eu ir lá, tem um texto do Silviano Santiago em que ele discute o Instante Já, eu vou lá no texto do Silviano Santiago, que é um crítico literário, e venho ler a Clarice Lispector e falo assim, ó, realmente aqui acontece. Bom, isso também não é fazer crítica, né? Então a primeira atividade crítica é ler o texto literário. Então eu vou lá ler a lírica de Camões. Eu só vou entender os temas do amor na lírica de Camões depois de ler muitos textos da lírica, depois de ler Camões pra caramba, né? Não adianta nada eu ir lá, por exemplo, no História da Literatura Portuguesa do Antônio José Saraiva e do Oscar Lopes e tentar, a partir do capítulo dele sobre Camões, entender o que acontece na poesia de Camões. Entenderam? Então a primeira atividade crítica está na análise do texto literário e depois de textos literários do mesmo autor. Isso me permite, então, a primeira atividade comparativa. Eu vou pegar um texto literário e vou comparar a outro texto literário do mesmo autor para perceber se há tensões que se repetem ao longo do texto literário, dos textos literários desse autor. Isso porque existe uma noção de que todo escritor é um universo inteiro de linguagem. Como um universo inteiro de linguagem, há na sua produção literária um projeto literário que precisa ser analisado. O autor, então, ele não escreve por, sei lá, só por necessidade vital. Nessa atividade de escrita, existe um projeto estético, e esse projeto estético pode ser percebido em vários momentos da obra desse escritor, em vários lugares. Por exemplo, se eu vou lá em Sagarana, do Guimarães Rosa, e leio A Hora e a Vez do Augusto Matraga, e vou num livro de 10 anos depois, O Grande Sertão Veredas, e leio O Grande Sertão Veredas, além de eu perceber que Augusto Matraga quiser Joãozinho Bem, que é um jagunço da Hora e a Vez, aparece no Grande Sertão, existe um trabalho com a linguagem que está presente em Sagarana que vai ser aprofundado no Grande Sertão.
e que o universo rosiano, aquilo que ficou conhecido como universo rosiano, está presente num conjunto variado de obras do Rosa. Eu consigo perceber isso com uma clareza maior, porque eu vou a mais de um texto. Então essa é a comparação que eu faço. A segunda comparação desse método comparativista das lâminas, que propõe Pound, é do autor com a sua geração literária, com os coetâneos. Então eu leio Guimarães Rosa e comparo a literatura regionalista do Rosa com José Lins do Rego, comparo a literatura regionalista do Rosa com o Graciliano Ramos, eu vou comparando com outros autores do século em que o autor está. Não só da década ou do ano de publicação daquele livro, mas do período histórico em que ele se encontra, para perceber se as discussões que estão presentes naquela obra são discussões também de um tempo histórico maior. Se aquela discussão, por exemplo, que eu vejo na Clarice, eu também vejo de alguma forma no Guimarães Rosa, eu também vejo de alguma forma no Drummond, eu também vejo de alguma forma no Mário de Andrade. Como que isso está, de uma certa maneira, interligado. Bom, a partir da análise do texto, e aí a gente vai para a letra B da nossa leitura, a partir da análise do texto, o crítico deve criar suas bases analíticas, entendendo que cada texto ou cada gênero literário possui uma especificidade. Isso é importantíssimo. Então, assim, para o Pound não adianta você querer comparar de uma forma indiscriminada, sei lá, Shakespeare e Camões, ou Cervantes e Shakespeare, né? Ou William Blake e José de Alencar. Não adianta. Você precisa primeiro saber que cada texto literário vai te pedir um tipo de análise diferente. E então não adianta eu ter, sei lá, categorias críticas estabelecidas se eu não vou a cada um dos textos de uma forma diferente. Se eu fosse, por exemplo, sair da literatura para explicar isso na pintura, eu não posso, por exemplo, explicar o tipo de uso de cor do Van Gogh da mesma maneira que o mesmo tipo de uso de cor do Cézanne. São duas cores diferentes, são dois usos da cor diferentes. Cada um deles produz um tipo de sentido, mesmo que sejam cores, mas eu preciso analisá-los dentro de categorias específicas. Essas categorias específicas é o texto literário que te dá. Então não adianta nada, um profundo conhecimento de crítica de saída num processo analítico de um texto literário. Não adianta de nada. No fundo, ela só atrapalha, porque ela acaba confundindo, turvando o olhar. Então a dica que eu tenho é assim: no primeiro momento da construção do olhar crítico, vá ao texto, leia o texto e perceba o que é possível de ser analisado no texto. Crie, a partir da análise do texto, suas bases analíticas. Se você não é capaz de construir suas bases analíticas a partir do olhar com o texto, você está forçando a barra, né? Então, assim, eu quero analisar o eu em Drummond, mas eu não fui lá e li o texto, não. Eu li isso lá no Freud e eu quero tirar do Freud e aplicar no Drummond. Você leu o Drummond? Isso está no texto? Não está, então não funciona. Então, se não tiver no texto, não adianta você forçar a barra da leitura. Por fim, a atividade comparatista desse método das lâmpadas, o comparativismo, né? A atividade comparativista permite perceber, dentro de um conjunto de textos do mesmo autor, de autores coetâneos e demais autores, os recursos literários a que podemos analisar. Então, se eu não faço esse percurso, eu não consigo estabelecer os critérios e eu não sou capaz de estabelecer meu olhar analítico sobre isso. Com isso, a crítica é uma atividade de leitura que desconsidera, num primeiro momento, aquilo que historicamente está consagrado como grande literatura. Então eu não preciso me preocupar num primeiro momento com o cânone literário? Não. Mas eu aprendi na escola que o cânone literário é a grande literatura. Pois é, mas quem que estabeleceu isso? Foi você? Ou foram uma série de sistemas? É claro que você não sai por aí dizendo mal do cânone da literatura ao seu bel prazer. Para isso você precisa de repertório. Mas assim, é preciso sempre levar em consideração que é o crítico quem deve construir o seu olhar primeiro. Ele não deve ser mero reprodutor. Então ele não vai, por exemplo, achar que José de Alencar é grande escritor
porque alguém diz para ele que o José de Alencar é grande escritor. Ele tem que ir lá, ler o José de Alencar, e a partir dos critérios que ele estabelecer dessas leituras, das leituras que ele fizer, poder dizer, ó, esse é um grande escritor ou não. E mesmo contestar um grande escritor ou não, porque é isso que o Paulo faz no livro dele. Por exemplo, para ele é muito mais representativo a poesia de Chaucer do que Shakespeare. Então, assim, é muito mais importante o trovador medieval do que a poesia moderna europeia. Então, assim, ele mesmo, quando retorna aos textos, cria suas novas bases e vai estabelecer seus novos métodos. Se ele faz isso, todo crítico deve sim fazer isso. O crítico ele não é aquele que vai só referendar o que a crítica já falou. Pelo contrário, a função do crítico é colocar a crítica estabelecida sempre sob nova perspectiva, sempre sobre nova análise, né? E para isso eu preciso levar em consideração algumas coisas. Uma das coisas que ele leva em consideração no contato com o texto é uma metodologia de pensar o texto como um ideograma. E para isso ele recorre ao ensaio sobre os caracteres gráficos chineses de Fenellosa. A partir da leitura que faz de um tratado sobre os ideogramas, feito por Fenellosa, Pound desenvolve seu método ideogramático. O método ideogramático, só para a gente recuperar, é de onde ele parte para pensar o Dichten como condensário. O método ideogramático é aquele que vai partir do pressuposto de que o texto literário é uma unidade significativa. O texto literário ele funciona de uma forma condensada. Não tem como eu pegar o texto literário e tentar transformá-lo em outra coisa. Essa atividade deve entender o texto literário como um ideograma chinês. E aí ele vai lá no estudo de Fenellosa para explicar isso. Ele pega alguns ideogramas, o ideograma homem, o ideograma sol, o ideograma árvore, e aí depois ele cria um ideograma embaixo que é a árvore diante do sol nascente, né, que seria o leste, que seria o ideograma que dá leste. Então ele, a partir da soma de ideogramas, ele cria um terceiro ideograma que só significa coisas. Não, mas o significado é a composição ideogramática. O que isso quer dizer na ordem do poema? Nosso alfabeto não é um alfabeto ideogramático. Nosso alfabeto é um alfabeto fonético-fonológico. Ele reproduz os sons dos grafemas. Então, quando eu desenho a letra A não significa nenhuma coisa. A letra A representa um som que eu atribuo a ela. Já o ideograma, ele tem uma representação imagética de uma coisa em si mesmo. E aí a soma dessas relações sintáticas, a sobreposição desses ideogramas cria novas palavras. O poema, então, é como se fosse um ideograma. Eu não consigo separá-lo, nem desmontá-lo, nem construí-lo, né? Por essa razão, ele vai entender o seguinte, né? O método ideogramático está embasado na máxima de que a literatura é linguagem encarregada de significado, no máximo grau possível. Então a literatura significa no máximo grau. Por isso ela é muito pequena, muito condensada. E eu preciso entender o poema como um ideograma. E aí ele explica. O ideograma significa a coisa, ou a ação, ou a situação, ou a qualidade, pertinente a diversas coisas que ele configura. E aí ele vai dizer de onde parte, por exemplo, um ideograma da cor vermelha. E aí é um ideograma que está presente em outros 4 ideogramas que têm referência ao vermelho, ferro, framboesa, etc. De coisas que têm a cor vermelha, e a partir dessas coisas eu estabeleço um ideograma que seja vermelho. O poema, então, significa algo. É aquela angústia do Álvaro de Campos, né? Eu não quero cantar o ferro, eu quero o ferro. O poema não é um canto sobre alguma coisa. O poema é alguma coisa. O poema significa alguma coisa. E ele significa de uma forma condensada, né? Então não é fácil de entender. Eu preciso, então, além do método comparativo, de entender o poema a partir de sua condensação ideogramática. Isso porque naquele poema está um conjunto significativo de coisas. E para isso eu consigo conjugar uma série de outras questões. A primeira delas é a seguinte:
de que nenhuma palavra no poema está ali aleatoriamente e pode ser alterada. Eu não posso, como quiser, trocar qualquer palavra de um poema. Eu não posso mexer na metáfora de um poema. Eu não posso simplesmente trocar uma frase. E isso nos coloca uma dificuldade enorme, que é a dificuldade de tradução. Se eu estou, por exemplo, tratando de um poema de Shakespeare, eu preciso ler Shakespeare no original. E se eu for traduzir Shakespeare, de acordo com Pound, eu preciso traduzi-lo de uma forma a manter o máximo possível essa condensação. E então a informação do que está sendo traduzido não interessa. A forma, o som é muito mais importante do que a informação, porque essa forma e esse som vão condensar o que está sendo dito, essa informação. Mesmo porque a relação de informação com o poema é uma relação secundária. O poema primeiro significa alguma coisa que não é aquilo que está sendo dito nele. Vou dar um exemplo disso. Se a gente pega, por exemplo, o poema Trem de Ferro, do Bandeira, e aí vem café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Essa repetição do café com pão remete ao som de uma locomotiva. O poema se chama Trem de Ferro. O verso café com pão não é um trem de ferro, mas o som café com pão e a unidade condensada do verso e a repetição disso me leva à sensação acústica de um trem. Como é que eu traduziria isso para o inglês? Né? A tradução de café com pão para o inglês literal dá o efeito acústico do trem? Como é que eu produziria isso numa outra língua? Então, na atividade de tradução, eu não vou traduzir palavra por palavra. Eu tenho que traduzir a capacidade significante do poema. E por isso eu preciso, então, criar um novo método de tradução. A tradução é também uma atividade de crítica, porque o tradutor precisa estabelecer critérios de tradução que ele vai aplicar ao texto, criando um novo texto capaz de repetir essa capacidade significativa que o texto inicial possui. Estão vendo? Então, a atividade de crítica deixa tudo extremamente mais complexo. Porque se eu, por exemplo, entendo o texto a partir de sua condição de condensação, eu sei que na abordagem dessa condensação, o texto vai me dizer muito mais coisas do que aquilo que está ali representado. Por quê? Do que está ali posto, representado não, mas posto, porque o poema é o máximo de significação, no mínimo, de linguagem, e eu vou fazer isso sem considerar, por exemplo, a figura do autor como mais importante do que o texto. Eu não posso esquecer isso, porque isso é, como eu falei, está virando moda nos últimos momentos. Tem muita gente achando que fazer crítica é falar da vida do autor, quando na verdade fazer crítica é ler o texto literário do autor. O texto é fundamental, o texto é primordial. Né? Se eu, não adianta nada eu ficar falando da vida sei lá, da menina lá que escreveu, da Hope Kauer, que escreveu Outras Maneiras de Usar a Boca, que é uma tradução de um título que é uma condensação, que é Leite e Mel. Né? Então vamos pegar esse título aí como uma atividade tradutória. Né? O livro se chama em inglês Leite e Mel e foi traduzido para o português como Outras Maneiras de Usar a Boca, que não tem nada a ver. Né? A atividade de condensação em leite e mel vende menos, e aí o tradutor escolheu um recurso editorial que matou o texto. Mas aí cabe ao crítico pôr o dedo nessa ferida e questionar. Bom, há um erro de tradução aqui, que o critério usado para a tradução não foi o critério literário. Entenderam? Essa é uma função que deve estar a todo momento sendo trazida no método. O terceiro ponto do método poundiano é o valor da referência. Pound começa explicando a importância da referência, dizendo que toda afirmação geral é como um cheque emitido contra um banco. Seu valor depende do que está lá para responder por ele. Se o Sr. Rockefeller emite um cheque de $1 milhão, o cheque é bom. Se eu fizer o mesmo, é uma piada ou uma fraude, ele não tem nenhum valor. Levado a sério, a sua emissão se torna um ato criminoso. Então, o que ele quer dizer com isso? Que assim, eu não posso simplesmente dizer de um texto da minha cabeça. Tá vendo? Esse é o terceiro momento da análise. Então, eu primeiro vou ao texto a partir da metodologia
das lâminas. Eu leio o texto e comparo esse texto com outros textos. Num segundo momento, eu percebo a condensação de linguagem que está presente naquele determinado poema e tento depreender dele o maior número de informações que eu conseguir desse poema, né? Excluindo daí a figura do autor, o tempo histórico, etc. Mas comparando esse texto com outros textos do autor e com outros textos coetâneos. Num terceiro momento, eu vou buscar as referências. Essa referência é o próprio nome do autor ou o que a crítica diz a respeito dele. É aquilo que vai dar à sua leitura algum tipo de valor no mercado das referências. Então, assim, eu sou aluno do terceiro período e estou dizendo que o fulano de tal é um babaca. Não, não posso dizer isso. Eu preciso dizer isso com base em um conjunto de pessoas que me garantem isso ou que debatem comigo essa questão. Então, a noção, por exemplo, do valor, o que é valorativo num escritor é seu nome. Então, vamos dar sequência ao que está no slide, para a gente não se perder tanto. A partir dessa relação do valor, Pound estabelece que a referência de um escritor é seu nome. Depois de certo tempo, ele passa a ter crédito. Então, por exemplo, eu vou ler Shakespeare. Já é consagrado, de alguma forma, que Shakespeare é um grande escritor. Então, isso dá a tudo que Shakespeare escreve valor. E não necessariamente tudo que o Shakespeare escreve é bom. Mas eu associo a tudo que ele escreve valor porque o nome dele já possui um valor consagrado. O mesmo acontece, por exemplo, com Virgílio. Eu digo que tudo que Virgílio escreve é bom porque Virgílio está sendo consagrado como grande escritor. Então existe na relação de referência essa relação de valor, que acaba por auferir ao texto um valor nominal. Nominal como cheque mesmo. E esse valor nominal, ele deve ser usado com muito cuidado. Eu não devo simplesmente me deixar seduzir por ele de saída, né? Senão eu não consigo construir as minhas bases críticas claras. Se eu me permito me envolver nisso, tudo que o fulano escrever é genial e aí acabou-se. E às vezes tem autor que tem um livro só, né? Não tem uma obra muito significativa, mas tem uma ou outra obra que são relevantes, etc. Então, assim, nessa capacidade de construção analítica, eu preciso saber que o nome de um autor acredita ele o seu valor, mas que nem tudo que ele faz deve ser levado como valorativo. Porém, isso não deve ser ignorado pelo crítico. Da mesma maneira, a crítica sustenta esse valor que o autor tem ou não. E o sustento desse valor deve ser mantido pelo crítico ou não. Por exemplo, é engraçado porque a gente está falando do ABC da literatura, ou ABC da leitura, que foi traduzido por Augusto de Campos. Uma das questões, por exemplo, que os irmãos Campos trouxeram à baila dos estudos críticos foi questionar ter esquecido Sousândrade, né? Na ideia de construção de uma formação da literatura em que Sousândrade não aparece. Ou seja, eu vou a um crítico que referenda determinada coisa e apresento dentro dessa referência uma outra questão que essa referência não colocou. O crítico precisa estar atento aos valores colocados a esse mercado de referências para que ele possa, dentro desse mercado de referências, se colocar teoricamente. Então, e criticamente. Então, voltando, a partir dessa relação de valor, Pound estabelece que a referência de um escritor é seu nome, como eu disse. Depois de certo tempo, ele passa a ter crédito. Ou seja, há na construção do crítico algo que permite a ele possuir um valor de referência. Esse valor deve ser construído. A legitimação de algo pensado por um crítico deve encontrar respaldo no valor de referência daquilo que ele analisa e comenta. Ou seja, tudo o que eu digo sobre determinada obra deve ser respaldado ou pela própria obra, pelo nome de referência que o autor tem, ou sobre aquilo que dizem dele, para que eu possa, a partir desse respaldo, questionar ou não questionar determinado valor estabelecido. Então, por exemplo, eu nunca vou partir de uma briga. Eu li lá o Guarani, do Zé de Alencar, e não gostei a partir das minhas questões de gosto. As minhas questões de gosto não interferem. Eu preciso, então, de critérios objetivos para dizer
por que então o Guarani deve ser questionado. Eu vou lá, releio o Guarani e estabeleço esses critérios. Eu não posso simplesmente sair dizendo por aí que o livro não presta. Eu preciso que isso seja respaldado de alguma maneira, primeiro pelos meus critérios e segundo pelo que já disseram sobre o autor. Eu sou capaz, dentro de um debate que já existe, de colocar uma outra questão que não está vigente? Eu consigo discordar de um autor, né? A partir de que critérios eu vou discordar desse autor? Eu não posso sair simplesmente dizendo, o fulano está errado, não é por aí. Né? Para eu dizer que o fulano está errado, eu preciso de um respaldo valorativo que as muitas referências sobre o tema me dão. Então, esse valor de referência, né? Eu vou escolher um autor, tanto pelo seu valor de referência, quanto pelos meus critérios, mas, sobretudo, eu vou debater sobre esse autor a partir de critérios de referência que são claros dentro do que o cânone crítico me oferece. Então, a crítica não deve ser levada em consideração num primeiro critério para a escolha dos textos, mas não deve ser ignorada como se ela não existisse quando eu começar a criticar os textos propriamente dito. Então, dizendo de outra maneira, eu não posso começar uma análise crítica a partir do que a fortuna crítica me diz. Mas a partir do meu olhar, eu parto para um debate com a fortuna crítica, entendendo a fortuna crítica como um valor de referência. Ela é que garante o discurso sobre o texto até aquele momento. Eu só vou entrar no debate a partir do momento que eu entender que debate é. Não adianta eu ser dilantista e dizer por aí que eu vou sair debatendo as coisas sem o menor critério estabelecido. Com isso, a gente entra no slide de número 4 e na parte 4 da aula. De uma certa forma, a nossa parte 4 da aula é a explicação da estrutura do método que a gente falou até aqui. Então, num primeiro momento, a estrutura geral do método é essa. Eu preciso ler e, se possível, escutar o poema. Eu preciso dessa leitura e de cada vez mais leituras do poeta e do poema. O segundo momento é pensar sobre ele e aplicar o método comparativista das lâminas. Ler outros textos do mesmo autor e ler mais textos coetâneos a fim de estabelecer critérios comparativos, né? E criar, a partir disso, os critérios analíticos. E, por fim, buscar as referências, o diálogo com quem tem autoridade sobre o assunto, para poder, então, estabelecer o debate crítico. Para Pound, não há uma medida universal para a análise crítica. Há um método, mas as medidas particulares devem ser desenvolvidas em contato com cada texto, gênero literário analisado. Então, eu não tenho uma universalidade do fenômeno literário. Cada texto literário vai exigir do crítico um tipo específico de critério. Mas o método pode ser o mesmo aplicado a muitos textos. Por isso que ele é um método de leitura. Eu posso sempre estabelecer esse método. Eu não preciso ficar, então, vítima de uma construção que vá me impedir de uma discussão analítica profunda. Eu posso sempre, a partir do momento que eu estou em contato com esse método, seguir adiante. Com isso, então, para Pound, a atividade crítica é uma atividade criativa. O crítico tem autonomia na criação dos critérios analíticos que utilizará nos textos. Isso permite a divisão dos processos críticos em 5 grupos. A crítica pela discussão, que é das formulações gerais às descrições de procedimento, que é a primeira crítica que eu falei aqui, né, a da leitura inicial do texto. Eu vou lá, leio o texto e crio os critérios analíticos. A segunda é a da crítica via tradução. A tradução é entendida como recriação e não mera transposição literal, como eu falei há pouco. Né? Traduzir um texto é, sobretudo, uma atividade crítica. Isso precisa ser falado demais porque no Brasil é recente a formação das escolas de tradução, nos cursos de tradução universitária. Via de regra, durante o século XX, a maior parte da nossa atividade de tradução foi feita por uma necessidade escolar. O professor ele dá determinada disciplina, o livro que ele utiliza é um livro de determinado interesse, e aí ele propõe uma tradução. No caso da tradução literária, a gente ainda tem uma discussão muito inicial sobre isso. Né? A discussão de que a tradução é uma atividade de crítica.
né? E é uma atividade de pensamento porque ela é, sobretudo, uma atividade criativa. Então, quando eu traduzo um poeta, eu necessariamente preciso levar em consideração, se eu for levar o Pound como método, todos esses critérios, né? Eu preciso conhecer a obra do poeta todo, né? Antes de traduzi-la. Eu preciso ter lido o poeta todo. Eu preciso fazer, antes de traduzir essa metodologia comparativista, perceber quais são as tensões do poeta. E aí, por fim, traduzir o texto. Uma tradução do Augusto de Campos que segue isso é a tradução do poeta E. Cummings, né? Então, é uma tradução belíssima, porque ele faz esse exercício, né? Ele vai nos textos todos e ele propõe uma leitura crítica daquilo. Ele propõe uma análise crítica e de uma tradução como crítica. Haroldo de Campos faz a mesma coisa quando traduz Homero, na tradução que ele propõe da Ilíada. Ele lê Homero em grego e vem propondo uma nova metodologia criativa capaz de estabelecer os critérios de pensamento analítico do que seja a tradução como uma criação. O terceiro processo de crítica é a crítica pelo exercício no estilo de época, que aí é um exercício que ele propõe no texto de um aluno poder comparar os elementos dos estilos de época com o autor que ele está estudando. Então, quando eu percebo, por exemplo, algumas questões próprias do romantismo no poema Tempestade do Gonçalves de Magalhães, eu vou lá e entendo de uma certa forma, não o poema, mas o estilo de época ali pensado. E sou capaz de criar pensamentos sobre esse estilo de época. O quarto elemento é a crítica via música, que é o que ele vai dizer do melos poético, que a gente vai dizer na próxima aula. Ou seja, o poema não deve se afastar profundamente da sua capacidade melódica, daquilo que ele chama de melopeia. Essa condição melódica é uma condição significativa no poema, e eu preciso, a partir do entendimento dessa musicalidade, criar uma capacidade crítica. Né? Quando Steiger vai dizer, por exemplo, que os versos em alemão de determinado poema produzem determinado efeito acústico, ou como, por exemplo, o Café com Pão produz melodicamente um som que me remete a uma imagem que não está dita no verso como uma informação simplesmente dada, essa é uma crítica que se faz a partir de uma noção da música, da musicalidade do poema. E, por fim, a crítica via poesia. Né? Para Ezra Pound, duas são as funções básicas da crítica. Teoricamente, ela tenta preceder a composição para servir de alça de mira, o que jamais acontece, pois a obra sempre acaba ultrapassando a formulação. Ou seja, é impossível se anteceder a uma constituição crítica sofisticada. O poema vai sempre passar por cima disso. O poema vai sempre extrapolar aquilo que você espera dele. E segundo, de seleção, a ordenação geral e a mondadura do que está sendo realizado, a eliminação de repetições, o estabelecimento do paideuma, ou seja, a ordenação do conhecimento de modo que o próximo homem ou geração possa achar o mais rapidamente possível a parte viva dele e gastar um mínimo de tempo com itens obsoletos. Isso, de uma certa forma, justifica o que o próprio Pound faz no livro. Ele parte, então, para a constituição do seu paideuma para que a próxima geração não perca tanto tempo. Então, é por isso que eu devo sempre levar em consideração o cânone literário vigente. O cânone literário vigente é, na verdade, a constituição desse paideuma. Né? Então, eu não preciso voltar lendo toda a história da literatura. Eu parto dos valores de referência. Né? Então, eu tenho lá Homero como um grande autor, eu volto ao Homero e leio ele por ele mesmo. Né? Mas eu parto de algo que já está pronto para que eu possa, como crítico, propor o meu paideuma, para que quem for seguir dali adiante possa começar. Por isso que o livro do Pound é tão importante, porque ele não só propõe o método como ele aplica na segunda parte do livro, como ele propõe esse paideuma. Assim, ó, o grande escritor, o grande poeta, para ele, o primeiro grande poeta é Homero. Mas, por exemplo, numa relação entre Virgílio e Ovídio, para ele Ovídio supera Safo, enquanto Virgílio é um imitador de baixo calão de Homero. Então ele vai, por exemplo, dizer que Dante é muito maior que Petrarca. Então ele vai, de uma certa maneira, estabelecer uma discussão que o cânone não necessariamente acompanha.
Então, por isso é tão fundamental acompanhar o texto dele. Então, o trovador medieval para ele tem um valor muito superior a Shakespeare, porque o trovador medieval produz esse melos poético. Mas ele só parte dessas categorias porque essas categorias têm valor de referência, elas existem num lugar já consagrado. Por isso que você não pode sair por aí batendo no cânone literário como se bem entende, né, sem primeiro entender que ali é um valor de referência de época que precisa ser contestado, né? E aí ele vai explicar a partir desse modelo, né? Assim, eu tenho um valor de referência colocado, mas eu preciso entender o que seja um clássico. E aí ele vai explicar o que é isso, né? O que é um clássico. Um clássico é clássico não porque esteja conforme a certas regras estruturadas ou se ajuste a certas definições das quais o autor clássico provavelmente jamais teve conhecimento. Ele é um clássico devido a uma certa juventude eterna e irreprimível. Bom, vamos explicar isso. Então ele não está falando que clássico é o texto que se adequa a modelos clássicos. Por exemplo, durante muito tempo se pensou que uma obra clássica era aquela que estava ligada aos padrões clássicos do que propõe a poética aristotélica. Então, é uma tragédia clássica aquela que segue os moldes da tragédia que Aristóteles propõe na poética, né? Então, tendo como um modelo inicial aí da tragédia Sófocles, Eurípides, Ésquilo, etc. Para Pound, um clássico não é só se adequar a determinados modelos. O clássico é aquele que sempre põe a linguagem de novo jovem. O clássico tem um poder de atualidade, né? Por que Homero é um clássico? Porque sempre que você voltar a Homero, ele vai, de uma certa forma, trazer uma atualidade à linguagem. É uma juventude eterna. O texto ainda seduz, o texto ainda muda olhares, o texto ainda movimenta a linguagem, lubrifica as estruturas da linguagem, né? Dessa forma, Pound faz esse esclarecimento para justificar seu método analítico. Para dizer quais são as melhores obras, é necessário ter por norte o entendimento de que o clássico se separa do que é comumente pensado dentro de sistemas pré-estabelecidos como críticos. Então, o que faz de Homero um clássico para Pound não é o fato de ele responder a determinadas estruturas clássicas, ou de ele ser o modelo dos modelos. Homero é um clássico porque ele está sempre jovial, ele sempre recoloca as situações, né? Por isso e com isso ele estabelece o que seria o clássico como a grande literatura, o que é o cânone literário para ele. O cânone literário não é a grande obra ou a grande manifestação do espírito de um povo. O cânone literário é essa literatura que sempre volta com uma juventude, que é hoje então chamada de os clássicos da literatura. Essa noção de os clássicos é uma noção de cânone literário, uma noção formatada no século XIX pela Madame de Staël na França, que segue valendo como um valor. Então, por que Machado de Assis, no caso brasileiro, é um grande nome, é um clássico? Porque se você lê Machado de Assis hoje, né, ele ainda está problematizando coisas do nosso cotidiano, né? Não porque estamos próximos no tempo do Machado, não porque somos seres humanos modernos, mas é porque há nesse movimento uma juventude. Se daqui a 1000 anos as pessoas ainda lerem Machado de Assis, é porque há em Machado de Assis essa juventude, como há em Homero, como há em Dante, né, como há para Pound em Ovídio, como há em Guilherme da Aquitânia, como há em Arnaud Daniel para Pound, a musicalidade de Arnaud Daniel, da poesia provençal. Então, essa importância de um poeta sempre voltar é que faz dele um grande escritor, né? O grande escritor é aquele que tem essa juventude, em que o texto sempre, então, vai, de uma certa forma, renovar a língua, né? E aí, por fim, o único meio de manter o melhor do que se escreve em circulação ou de popularizar a melhor poesia, e aí melhor poesia para ele não é uma noção de gosto pessoal, mas de melhor poesia a partir de critérios que ele estabelece como tais, né? Ou seja, a melhor poesia é aquela que tem certa juventude eterna e irreprimível, e não é a melhor porque me faz melhor ou porque eu me sinto melhor lendo, mas é porque ela mantém viva as estruturas da linguagem.
é separar drasticamente o melhor de uma massa de obras que têm sido consideradas válidas há muito tempo e que têm oprimido todo o ensino e que são responsáveis pela ideia corrente extremamente perniciosa de que um bom livro deve ser necessariamente um livro chato. E aí, por exemplo, ele faz essa comparação provocativa com relação a Virgílio. Vai dizer assim, não há nada que você leia em Virgílio que você já não encontre em Homero. Nada. Mas quando você lê o vídeo, há coisas que você lê em Ovídio que você não encontra na poesia lírica de Safo. Né? Então isso faz tanto de Safo quanto Ovídio grandes escritores, mas isso não faz de Virgílio um grande poeta. Mas isso faz de Dante um grande poeta. Né? Mesmo Dante tomando Virgílio como o grande mestre, né, Dante faz coisas sensacionais que Virgílio não faz. Então, assim, não há nada de sensacional, de acordo com Pound, na Eneida. Mas há nas Metamorfoses de Ovídio, né? Nas Cartas de Amor. Então, o grande poeta não é aquele que segue regrinhas de clássico ou que está tradicionalmente posto lá, mas é aquele que possui uma juventude. Por isso que é preciso partir da obra de referência para questioná-la. Eu não consigo chegar a essa noção de, por exemplo, problematizar Virgílio se Virgílio não estiver lá. Ele primeiro tem que estar lá, para eu conseguir, então, problematizá-lo. Bom, vamos seguir aí. Paulo considera má literatura aquela que não tem grande carga significante e pensa uma relação íntima da literatura e a ideia de espírito nacional. Aqui talvez ele entra numa das questões que ele pouco se aprofunda no texto, mas que eu acho que vale a pena algum destaque. Né? Primeiro porque ele vai dizer que a literatura, a boa literatura, está sempre, de uma certa forma, ressignificando a linguagem de um povo. Que quando a gente vive períodos de má literatura, de que a nação, de que esse povo sofre, né, um demérito, né, de que há uma decadência humanística. Isso é complicado porque ele está entrando numa discussão da literatura como um valor de nação, de um valor de linguagem nacional. Né? Eu não vou entrar nessa discussão, eu acho essa discussão um pouco problemática, mas fica a dica de como ele pensa isso e vamos colocar como ele problematiza essa questão. Então ele vai dizer, se a literatura de uma nação entra em declínio, a nação se atrofia e decai. Então de que toda decaída nacional está intimamente ligada a uma desvalorização ou de uma literatura que então vai se tornar uma literatura ruim. Em seguida ele vai dizer, o homem lúcido não pode permanecer quieto e resignado enquanto o seu país deixa que a literatura decaia e que os bons escritores sejam desprezados, da mesma forma que um bom médico não poderia assistir, quieta e resignadamente, a que uma criança ignorante contraísse tuberculose, pensando que estivesse simplesmente chupando uma bala. Em tempos de coronavírus, isso é sintomático, né? Então, o grande médico não pode sair por aí aceitando que o vírus não é contagioso, né? Acreditando numa leviandade do tipo que é uma gripezinha. Isso não é possível. Então, da mesma maneira que há uma responsabilidade coletiva do nosso ministro da Saúde em cuidar da saúde coletiva, dizendo que o coronavírus não é uma gripezinha, o crítico tem essa função de cuidar da literatura. Então, a gente não pode permitir que a nossa boa literatura seja desprezada ou sofra qualquer tipo de censura. De uma certa forma, se a gente for partir dessa discussão, cabe muito aquela lista que o Estado de Roraima publicou há pouco tempo, dizendo dos livros de literatura brasileira que não deveriam ser ensinados nas escolas de Roraima. Então, assim, de Rondônia, perdão. As escolas de Rondônia, então, não podem ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro é considerado... Os livros de Rubem Fonseca são todos eles condenados. Rubem Alves é todo condenado. Então, assim, se a gente permite um desprezo daquilo que a gente considera nossos grandes escritores, a gente está sendo conivente como se estaria sendo conivente com a difamação ou a proliferação do coronavírus. A função da crítica é defender os grandes escritores como se defende o espírito de uma pátria. E aí eu vou dar sequência à citação.
É muito difícil fazer com que as pessoas compreendam a indignação impessoal que a decadência da literatura pode provocar em homens que compreendem o que isso implica e a que fim isso pode levar. Faltou um L aí, perdão. É quase impossível exprimir o menor grau que seja dessa indignação sem que chamem a gente de amargurado ou qualquer coisa do gênero. No entanto, o estadista não pode governar, o cientista não pode comunicar suas descobertas, os homens não podem se entender sobre a ação mais conveniente sem a linguagem, e todos os seus atos e condições são afetados pelos direitos ou virtudes de um idioma. Um povo que cresce habituado à má literatura é um povo que está em vias de perder o pulso de seu país e de si próprio. Por que isso? Porque para ele a literatura é o que renova a linguagem. Então, de uma certa forma, no pensamento poundiano está que toda a constituição humana é uma constituição, portanto, de linguagem. E se a linguagem se atrofia, e a literatura é a responsável por reconstruir essa linguagem, por ressignificar a linguagem, se a literatura se atrofia, a sociedade se atrofia. Então, quando a gente entra num período social de excessivo combate às artes, ou seja, em que uma ministra vai dizer o que é literatura e o que não é, em que um ministro que não sabe escrever em língua portuguesa vai dizer que o que é leitura e o que não é, o que deve ser lido e o que não deve ser lido, em que um presidente vai dizer o que deve ser lido e o que não deve ser lido, o que deve ser levado a sério e o que não deve ser levado a sério, a gente está diante de uma situação de enfraquecimento das nossas estruturas de linguagem. A literatura, como a arte de uma forma geral, deve sim ser mantida em alto grau, em alta conta, para que as estruturas políticas não sucumbam. Por essa razão, o fato de o Ministério da Cultura ter desaparecido e se tornado uma subsecretaria especial da cultura, mostra que não só a cultura como significação de obra de arte entra em declínio no Brasil, quanto que isso põe em risco a renovação das nossas linguagens. Uma coisa que o Pound não fala, mas que eu acho que deve ser levado em consideração, é que a arte tem um poder de resistência muito maior do que os estamentos coletivos. Não é só uma vontade de um governo que é capaz de fazer com que a literatura desapareça ou que ela caia em descrédito ou em demérito, né? E então, Pound entra no último elemento, que é... A gente vai entrar então já no final da aula, que é a discussão sobre essa importância de a literatura como um lugar de significação e de saber. Né? A soma da sabedoria humana não está contida em nenhuma linguagem e nenhuma linguagem em particular é capaz de exprimir todas as formas e graus de compreensão humana. Então a literatura é só mais uma das normas. Esta é uma doutrina amarga e pouco agradável ao paladar, mas não posso omiti-la. De vez em quando, as pessoas desenvolvem quase que uma espécie de fanatismo para combater as ideias fixas numa determinada linguagem. Esses são, genericamente falando, os preconceitos da nação. Ou seja, isso não deve ser ensinado, isso não deve ser pensado, isso aqui é problematizador, né? E cada nação tem o seu e a gente não está desligado disso. E aí ele vai entrar numa questão que eu acho super central para a gente pensar as literaturas a partir de seus locais de produção. Climas diferentes e sangues diferentes têm necessidades diferentes, diferentes espontaneidades, diferentes aversões, diferentes relações entre diferentes grupos de impulso e retraimento, diferentes conformações de garganta, e todas essas coisas deixam seus traços na linguagem e a tornam mais ou menos apta para certas comunicações e certos registros. Então, de onde a literatura parte, o lugar onde ela nasce, o momento histórico em que ela surge, diz muito dela. Ela só nasce nessas condições e tem essas estruturas porque isso a localidade da produção literária não está num vácuo. A literatura não é feita de uma forma universal. Ela é feita como resposta de uma condição histórica. Por isso que cada livro deve ser analisado de uma forma diferente. Por isso que cada autor deve ser lido a partir de critérios que
a gente estabelece a partir deles. Eu não posso sair estabelecendo critérios ao meu bel prazer de uma forma universal. Por isso a crítica jamais pode ser subjetiva. Ela deve ser sempre objetiva, no sentido de estabelecer os critérios a partir da obra de arte, levando em consideração a comparação com os coetâneos e depois com os demais autores de uma tradição. Porque o lugar onde a literatura nasce é que vai ser o solo significativo de onde ela vai estabelecer as relações com a sua nação. Então eu jamais conseguiria pensar, por exemplo, um romance como Iracema fora do Brasil. Jamais. Né? Ou mesmo um romance, por mais de gosto europeu que ele seja, como o romance Senhora, do Alencar, fora das estruturas do Brasil do 19, dessa nova sociedade que se formatava ali, da mulher comprar um marido, né, como quem compra um escravo. Né? A própria sonoridade, isso é difícil de traduzir. No Senhora há uma cena que explica o título. Ela leva o Seixas para... A Aurélia leva o Seixas para um baile e pede para dançar com ele. E aí ele fala, sim senhora. E aí ela fala assim, me rodopia. Ele, sim senhora. Ah, faz isso, sim senhora, faz aquilo, sim senhora. Aí ela vai perguntar para ele assim, por que você está me tratando como senhora, como fazem os escravos? E não como senhora, como os homens de corte. Ele falou assim, porque eu sou seu escravo. E eu acho que eu estou muito mais perto do falar dos escravos, do senhora, do que o senhora. Pronto, a gente já descobre um problema de linguagem nosso, uma questão de linguagem nossa, que explica o nosso uso do senhor, senhora até hoje. É a língua dos escravizados que vai ser a língua do senhora, a língua de todo mundo, a língua do povo. O senhora desaparece do português corrente. Né? E isso está ali, num detalhe no meio do romance, que nos coloca assim uma série de questões que só fazem sentido numa sociedade brasileira escravocrata do final do 19. Não dá para a gente desvincular disso. Esses são os climas que permitem o surgimento da literatura. Esses são os climas que nos vão dar os elementos importantes do nosso texto. Por mais que um romance tenha, ou que um livro tenha, ou que um poema tenha uma relação universalista, ele parte de localidades. Vou dar um outro exemplo. Por mais que a grande questão central, assim, uma das grandes questões, né, centrais do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, seja discutir se o diabo existe ou não existe, porque ele está para morrer, né, e ele vendeu a alma dele para o demônio, é, isso se dá num ambiente local, numa língua local, na fomentação de um espaço literário que não seria possível em outro lugar. O Rosa vai dizer numa entrevista que ele poderia ter situado sua literatura em qualquer ambiente, mas escolheu o sertão mineiro. É uma escolha, mas é uma escolha que propicia volumes. Isso é a fala do autor enquanto produtor de sua obra. Mas o que a gente tem é a obra, e a obra é brasileira e formatada nesse espaço. Né? Ela é muito vinculada ao lugar de sua produção. Então, assim, a gente saber desses climas e saber que a literatura mantém a linguagem viva é o que vai fazer com que a gente entenda o pensamento do Pound como é importante ler e proteger a grande literatura, não por uma questão meramente de gosto de classe, mas também de manutenção de uma capacidade de renovação da linguagem. A linguagem precisa continuar se renovando. E a literatura tem esse poder, e a arte tem esse poder de ressignificar a linguagem a todo momento. Partimos então para o último elemento da aula, como vocês viram, uma aula mais curta hoje, em que a gente vai discutir os 6 critérios ou as 6 divisões que Pound propõe para o seu paideuma. Então isso aqui não são categorias que são aplicáveis de uma forma que a gente deva aplicar assim, eu vou usar isso para categorizar todos os escritores. Não. Essas 6 categorias são as categorias que Pound usa para organizar a sua proposição de um paideuma, né? Então ele vai organizar os escritores em 6 categorias. Né? Então Pound acredita que, citando Pound, se pode aprender mais sobre poesia conhecendo e examinando realmente alguns dos melhores poemas do que borboleteando em torno de um grande número deles. Então, assim, é uma coisa que eu sempre defendi também. Né? Quer aprender sobre poesia? Lê um texto. Lê um texto bom. Só. Lê bem lido um texto bom. Lê A Tempestade de Gonçalves de Magalhães. Aquilo é uma maravilha no sentido de qualidade de construção de texto. Ou ler um lance de dados do Mallarmé, sabe? Ou ler As Flores do Mal,
do, do Baudelaire. Lê um poema bom. Ler um poema bom te permite um profundo aprendizado sobre um monte de coisa. Não precisa ficar lendo 200 mil poemas. Lê um poema bom. Você aprende mais sobre estruturas poéticas lendo um poema bom do que lendo uma porrada de poemas. E ler um poema fundo te permite um trabalho de longa vida. Você pode ficar a vida inteira lendo um poema bom. Então, nesse sentido, Pound propõe que se deve ler um texto bom ao invés de ficar borboleteando de forma dele. De qualquer forma, uma grande quantidade de falsos ensinamentos é devida à suposição de que os poemas conhecidos da crítica são necessariamente os melhores, quando na verdade não são. Então, aquilo que a gente chama de grande crítica literária pode ter muita porcaria no meio. Eu recomendo um exercício depois da leitura aqui, é ir à apresentação da poesia brasileira do Manuel Bandeira. No final da apresentação da poesia brasileira, Manuel Bandeira propõe uma antologia de poetas brasileiros. Muitos daqueles poetas hoje não são conhecidos do grande público, mas são escolhidos pelo Bandeira. E aí uma vez eu dei uma prova, assim, para os alunos. Por que esse poeta está na apresentação da poesia brasileira? A gente tinha discutido Pound, tinha discutido outros autores críticos e os alunos ficaram assim, semanas quebrando a cabeça em cima dessa prova. Foi uma prova, eu geralmente dou provas que podem ser feitas assim, várias vezes seguidas. E aí os meninos iam, voltavam com a escrita do texto. E eu falei assim, tá, mas uma pergunta simples. Por que esse autor está na apresentação da poesia brasileira? Porque Manuel Bandeira apresenta os poetas a partir de alguns critérios. Né? Mas alguns critérios são o gosto pessoal do poeta. Não tem critérios, nem todos os critérios que o Bandeira usa são critérios objetivos. Então, assim, nem tudo que está ali deve ser de fato levado em consideração, mas eu preciso passar dali para problematizar aquilo. Entendem? Isso, de uma certa forma, nos coloca algumas questões. Assim, por que que alguns autores estão no cânone da literatura brasileira? Por que mantê-los no cânone se eu posso questionar e colocar outros no lugar? Por que alguns não estão no cânone? Né? Esse é um exercício que a crítica deve a todo momento fazer. Né? E aí, por isso, é preciso voltar o olhar para o que já está consagrado a fim de questioná-lo, para que o crítico possa, por ele mesmo, escolher seu paideuma. E aí a gente passa para 6 categorias que Pound coloca como sendo as suas categorias de pensar o seu paideuma. Né? Ele divide o seu paideuma, então, entre os escritores que são inventores, os mestres, os diluidores, os bons escritores sem qualidades salientes, os beletristas e os lançadores de moda. Ele está entendendo o beletrista aqui, por exemplo, não como aquele escritor do período conhecido como Belas Letras, que é o período do Renascimento, surgimento de uma noção moderna de literatura. Não é. E aí ele vai explicar essas 6 categorias. A primeira categoria, a dos inventores. Homens que descobriram um novo processo ou cuja obra nos dá o primeiro exemplo conhecido de um processo. Para ele, o maior dos inventores é Homero. Então você tem nessa condição dos inventores, para Pound, Homero e Safo na lírica. Os 2 grandes autores. Os grandes inventores. Ele não entra, por exemplo, na discussão dos autores de tragédia, porque ele diz que a condensação do texto não existe no palco, porque no palco há outras condensações que o ator é quem faz. Então, por isso, para ele, Homero e Safo são assim 2 exemplos de grandes inventores. Em seguida, ele vai dizer dos mestres, os homens que combinaram um certo número de tais processos e que os usaram tão bem ou melhor que os inventores. E aí Ovídio, com relação a Safo. Ovídio consegue ser um grande mestre. Da mesma maneira, Dante consegue ser um grande mestre. Mas não porque reinventou Virgílio, mas sim porque volta a Homero. Um terceiro elemento ele vai dizer dos diluidores. Homens que viveram depois das 2 primeiras espécies de escritor e não foram, não eram fórmula, não foram capazes de realizar tão bem o trabalho.
né? Que seriam aqueles que seriam os difusores. Um exemplo de um diluidor seria, sei lá, Petrarca, né? Petrarca é um diluidor, ele não para Pound ele não faz tão bem esse trabalho de renovar, mas ele só dilui. E ele não está numa mesma categoria, por exemplo, dos bons escritores, não. Ele é só um diluidor, ele não faz tão bem. Por fim, os bons escritores têm qualidades salientes. Homens que tiveram a sorte de nascer numa época em que a literatura de seu país está em boa ordem ou que em algum ramo particular da arte de escrever é saudável. Então, assim, aqueles autores, por exemplo, do siglo de ouro espanhol que deram a sorte de nascer no período em que Cervantes nasceu, né? Ou dos poetas que nasceram em Portugal no período em que Camões nasceu, né? Ou que nasceram na Inglaterra no período em que Shakespeare escrevia, que não necessariamente são grandes escritores, mas que aparecem graças ao foco, né, que esse grande escritor tem. Né? Numa acepção dessa, e isso é uma interpretação minha a partir do método poundiano, é Mário de Sá Carneiro na poesia portuguesa em que Fernando Pessoa não surgiu. Isso não quer dizer que ele não é um grande poeta, que Mário de Sá Carneiro não seja um grande poeta. Mas a sorte de Mário de Sá Carneiro é estar ali naquele espaço em que Pessoa nasceu. E Pessoa é difícil de bater porque ele é um supra Camões, né? Um mestre nesse sentido de que passa Camões, né? É, o quinto aí seriam os beletristas, né? Homens que realmente não inventaram nada, mas que se especializaram em uma parte particular da arte de escrever e que não podem ser considerados grandes homens ou autores que tentaram dar uma representação completa da vida ou de sua época. E aí um exemplo disso, desses beletristas, assim, é Vinícius de Moraes fazendo soneto, né? Não fez nada de muito genial, né? Não criou nada de excepcional, mas são homens que, de uma certa forma, tentaram dar uma representação completa da vida de sua época, fizeram alguma coisa, mas assim, não são grandes nomes nem grandes autores. Né? Não há nada de sofisticadamente novo na poesia do Vinícius de Moraes, nada. Mas ela é importante como um beletrismo, né? É, no caso do Vinícius no soneto, ele se especializa naquilo, tenta repopularizar o soneto, mas não há nada de efetivamente sofisticado na poesia do Vinícius de Moraes. E por fim, os lançadores de moda. Esses lançadores de moda são os que seriam os piores, assim, né? Que pode ser entendido como os que não possuem qualidades destacáveis em função de o crítico não conhecer os dois primeiros. E isso é muito comum naquele caso, por exemplo, Crônicas de Gelo e Fogo. Né? Os caras não conhecem os inventores e os mestres e acham que, sei lá, Crônicas de Gelo e Fogo é um baita de um romance. Quando na verdade ele não traz nada de novo, não tem qualidade estética no sentido de apresentar uma renovação da linguagem, é mais do mesmo, tem uma função muito comercialzinha ali de vender livro, né? É uma categoria que surgiu agora no Jabuti, que é, né, literatura de entretenimento, que eu ainda estou tentando entender isso, essa categoria, que deve ser esse lançador de moda aí, né? É o sujeito que não faz então grande literatura, né? Ou que produz uma literatura que tenta de uma certa forma facilitar a vida dos outros, o que não é literatura, né? O livro de autoajuda, o manual de como ganhar dinheiro em 6 meses, esses manuaizinhos que não são necessariamente literários, mas que lançam uma certa modinha e vendem, né? Essas 6 categorias são categorias que o Pound vai explicar que organizam, por exemplo, o seu paideuma. O seu paideuma começa pelos inventores. Então, o primeiro texto lá da terceira parte que vocês vão encontrar é Homero. E aí, mas isso não segue uma ordem cronológica, né, ou uma ordem evolucionista. Né? Isso não quer dizer que no período do Homero só não tivessem também os mestres, que Homero não tivesse influenciado um outro conjunto de escritores, né? Ou mesmo que no período dos mestres não tivessem diluidores, etc. Elas não são categorias estanques, são categorias que o Pound usa dentro do seu método comparativista. Né? Ó, eu tenho aqui, eu estou comparando Shakespeare com fulano de tal, então eu tenho aqui no Shakespeare um determinado tipo de manifestação, no fulano de tal outro. E aí isso, de uma certa maneira, norteia a sua lista.
E aí ele faz uma lista de autores, que vai ser, então, a segunda parte do livro. E aí, à medida que ele vai apresentando a lista, ele vai propondo exercícios ao, ao professor que vai, então, lidar com uma turma. Né? Exercícios de construção do olhar analítico mesmo. Então, se eu quiser, por exemplo, aplicar numa sala de aula esse livro e dizer, ó, vocês vão fazer o exercício da página tal, do Pound, ele é um exercício de leitura possível de ser aplicado, porque ele está dentro desses processos que o Pound explica como método. Então, o livro não só apresenta o método, como tenta aplicá-lo e tenta mostrar como se aplica. E diz que o professor nessa situação é o que sofre mais, porque ele tem que condensar, ele precisa de uma certa forma lidar com alguns obstáculos que o sujeito que está escrevendo o livro não tem que lidar. Com isso, então, a gente conclui a nossa segunda aula do curso. Como eu falei, é uma aula mais ligada à bibliografia central, ao livro, então não há nessa aula uma lista de bibliografias ao final, né? Mesmo porque eu discuti basicamente só o livro do Pound. E na próxima aula, uma aula final em que a gente fecha o livro, discutindo então essas três categorias, né? A fonopeia, a melopeia e a logopeia, e pensando as construções rítmicas. Essa aula da parte 3 ela é importante porque ela nos permite o aprendizado de alguns sistemas rítmicos e alguns sistemas métricos e a noção de ritmo para a ideia de construção do poético. Então, diferente da aula 2, que é só o método propriamente dito, ela volta para aquele esquema de aula como na primeira aula, em que a gente, de uma certa forma, retoma a discussão do, do texto. Né? A gente pode dialogar com outros textos teóricos. Bom, é isso. Muito obrigado por terem vindo até aqui e até nosso próximo encontro. Um abraço.